Meus irmãos, boa tarde. Que a paz do Cristo nos ilumine e nos conduza sempre. Nesta tarde, nós vamos conversar um pouco a respeito de uma das bem-aventuranças. É aquela que trata de bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Vamos nos lembrar uma passagem do Livro dos Espíritos, contida na pergunta 115. Ali é questionado o seguinte: foram os espíritos criados bons e maus? A resposta da espiritualidade nos diz que fomos criados todos simples e ignorantes, mas com tarefas a cumprir que nos possibilitassem um processo contínuo de aperfeiçoamento. No momento em que chegássemos a aperfeiçoar todas as qualidades que nós possuímos, teríamos alcançado um patamar de perfeição. E em função desse status, conseguido naturalmente à custa de muitos esforços e muitas encarnações, nós seríamos felizes. A nossa felicidade seria pura e eterna. Bom, então a gente já sabe do seguinte: nós possuímos qualidades divinas em nós, doadas por Deus. E a nossa tarefa no mundo físico é gradativamente ir aperfeiçoando essas qualidades. Na medida em que, só para exemplificar, nós aprimoramos uma qualidade como a paciência, nós vamos tendo atitudes cada vez mais serenas e menos agressivas. Então, com isto, a probabilidade de cometermos erros baseado na impaciência, ela vai sendo cada vez mais remota. Então, nosso objetivo no planeta Terra é aprimorarmos essas qualidades. E são inúmeras. Nem sempre nós prestamos atenção a essa missão que nós temos. A gente se lembra muito de karma, mas sempre com uma conotação negativa, que nos fazem chorar, evidentemente. Mas nós não nos lembramos que estamos aqui para reaprender, reeducar, não cometermos os mesmos erros que antes. E às vezes a gente repete a encarnação praticando os mesmos erros. Eu me lembro de uma passagem de Chico Xavier em que uma senhora, leva o seu filho ao médico. Esse garoto era deficiente, pois ele não enxergava, não ouvia e não falava. E apareceu com as dores nas pernas. Levou ao médico, o médico fez uma avaliação e disse para ela: minha senhora, infelizmente, nós vamos precisar amputar as pernas do seu filho. Aí, ela, desesperada, naturalmente, foi até Chico Xavier, para ver se Chico não conseguia dar uma solução àquele problema. Quando ela lá chegou, Emmanuel estava junto de Chico Xavier e falou para Chico o seguinte: Chico, diga à nossa irmã que o filho dela é um espírito viciado em suicídio. E essas deficiências que ele possui foi justamente para impedir que ele viesse a praticar novamente o suicídio. Mas acontece que ele já descobriu uma nova forma de produzir o suicídio, porque ele percebeu que, como ele pode caminhar, ele pode chegar até a beira de um precipício e se jogar de lá. Então, muitas vezes, apesar da gente achar que a situação desse garoto é algo extremo, mas quantas vezes as pessoas não saem do corpo físico através do alcoolismo
e volta para um novo corpo e continuam praticando a mesma coisa. E inúmeras outras falhas que a gente comete, esquecendo-nos que o grande objetivo não é a gente ficar lembrando de karma do passado, mas buscarmos desenvolver as qualidades que temos dentro de nós, que estão latentes, aguardando um investimento para que nos tornemos pessoas melhores e possamos, através dessa melhoria moral, nos tornarmos pessoas mais felizes. Porque a felicidade não vai estar lá no final da nossa caminhada. Ela vai sendo realizada gradativamente, a partir do instante em que nós venhamos a investir. É por isso que nas casas espíritas a gente sempre ouve os conselhos dizendo o seguinte: olha, é preciso que a gente faça reforma íntima. O que é reforma íntima? Nada mais é do que você eliminar os defeitos que você consegue enxergar e substituí-los pelas qualidades divinas que nós possuímos. Ou seja, um processo contínuo de burilamento. Quando a gente não cumpre essa etapa importante nas nossas vidas, já que todo mundo quer ser feliz, aí se apresentam o choro e o ranger de dentes. Jesus dizia: bem-aventurados os que choram. Por quê? Porque chorar faz parte de um processo dolorido que eventualmente você sente e expressa aquela dor ou outras emoções através do choro. Quer dizer, a partir do momento em que você é sincero, honesto no seu choro, você está mobilizando energias de caráter positivo e, por consequência, você vai refletindo melhor nas atitudes que você vai praticando. Diz no livro Renovando Atitudes, de Francisco do Espírito Santo Neto e Hamed, o seguinte: ele faz uma análise nesse texto, cujo título é Lágrimas, ele faz uma análise exatamente das lágrimas. E diz o seguinte: lágrimas são emoções materializadas que romperam as barreiras do corpo físico. Em realidade, representam os excessos de energia que necessitamos extravasar. Nem sempre são as mesmas fontes que determinam as lágrimas, pois variadas são as nascentes geradoras que expelem através dos olhos. Lágrimas nascidas do amor materno são vistas, quase que corriqueiramente, nos olhos das mães apaixonadas pelos filhos. Então, aqui ele está chamando a atenção para os tipos de lágrimas. E o que é que ele diz logo a seguir? As lágrimas de alegria que brotam dos olhos dos enamorados, naquele momento, o sentimento que vibra no interior dessas pessoas é um sentimento de amor. Então, essas emoções que traçam planos de felicidade no amor. Basicamente, nós temos, apesar de ser infinito o número de emoções, normalmente a gente trabalha com 5 emoções básicas, que são elas: a tristeza, a raiva, o afeto, o medo e a alegria. Se formos observar, todas essas 5 emoções produzem lágrimas. A gente pode, de tristeza, chorar por um parente morto, que perdeu-se em função de um problema de saúde e foi levado. Hoje em dia, nós temos inúmeros acontecimentos dessa ordem. Nós podemos chorar de raiva. Eu me lembro que uma vez, eu era criança ainda, eu acho que na faixa de 8 para 10 anos, e eu tive um embate com um coleguinha da mesma rua, e eu não pude bater nele. E eu fiquei altamente enraivado
e chorando. Eu chorava de raiva, porque eu não tinha podido dar o troco naquele coleguinha. Então, nesse momento, a gente exprime essa, podemos dizer, dor, essa emoção de raiva, através das nossas lágrimas. Então, na realidade, as lágrimas podem ser geradas pela dor. Pode ser gerada pela dor. A dor de perder alguém, a dor de uma doença grave. A gente pode fazer isso. Então, essas lágrimas geradas pela dor, através da perda de um ente querido, que foi e se foi no braço da morte, não é? Lágrimas de amigos que apertam as mãos nas realizações e uniões prósperas são sempre nascentes puras de emotividade sadia, oriunda do coração. Tudo isso a gente está fazendo, expressando uma energia represada. Quantas vezes a gente não guarda essas emoções através de traumas profundos? Eles ficam guardados dentro de nós. Eu, por exemplo, eu tive a oportunidade de atender pessoas que choram por acontecimentos que ocorreram na infância dela. Por quê? Porque guardaram aquela energia, guardaram aquele trauma. E as lágrimas expressam isso, para que a gente consiga evitar que a pessoa se torne um chorão corriqueiro. A gente tem que tratar essa energia, trabalhar essa energia, para que ela se libere da sua carga e o indivíduo possa enfrentar eventuais oportunidades de repetição daquele trauma, sem expressar isso através do choro. Ele fala também sobre lágrimas criadas nos centros de desequilíbrio, ou seja, nem sempre a, as lágrimas expressam alegria, expressa coisa boa, afeto. Às vezes, elas são criadas nos centros de desequilíbrio, que mais se assemelham a gotas de fel, pois quando jorram, diz ele, congestionam os olhos, tornando-se de aspecto agressivo, de cor vermelha, entre energias danosas que embrutecem a vida. Momentos como esse pode fazer com que o indivíduo chegue até o ponto de morrer. Quantas vezes os médicos não dizem para nós: olha, você não pode se emocionar. Essas lágrimas vão expressar um teor negativo, em primeiro lugar para você mesmo e, naturalmente, depois para os outros. Se o indivíduo efetivamente tiver algum débito com você, aquela energia, aquela carga energética que você emite, vai atingi-lo. Embora depois, você, enquanto ser em evolução, numa outra oportunidade, numa outra encarnação, ou num outro momento de uma mesma reencarnação, você vai chorar por ter feito aquilo. Nós temos casos muito comuns hoje em dia de feminicídio. Imagine, essas pessoas que hoje matam as mulheres, e se, porque todos nós sabemos que a reencarnação é um processo universal, em termos de experiência. Então, pode-se nascer pobre, rico, homem, mulher, né? Podemos nascer aleijados ou completamente sadios. Então, nesse momento que o indivíduo pratica uma situação como essa, ele vai amanhã depois ser mulher. E aí, como será que acontece? Se o espírito que morreu naquela época ainda não conseguiu alcançar determinado patamar moral, as lágrimas desse que foi o assassino serão doloridas demais. Então, é um tipo de lágrima que a gente tem que considerar. Outras lágrimas, baseadas na inveja. Chorei de inveja de alguém porque ele conseguiu algo e eu não consegui. Ele passou num concurso e eu não passei.
Eu me sinto invejoso. Puxa, mas eu fiz um esforço tão grande e não consegui passar, e fulano passou. Outras vezes de revolta. Eu já vi uma mãe que perdeu um filho que ela adorava. Ela tinha 2 filhos, mas tinha esse preferido. E o companheiro saiu numa certa tarde para lavar o carro, no fim de semana, e enquanto aguardava lavar o carro, chegaram 2 elementos no carro e atiraram nele e o mataram. Deram muitos tiros, a ponto da gente não conseguir, não se deixou ver o rosto dele. Pois bem, a mãe, a reação que ela teve foi se revoltar contra Deus. Reparem o tipo de lágrima que essa mãe despejou. Porque Deus representa a nossa segurança. Se eu não consigo conter a minha raiva e eu volto essa raiva contra Deus, eu perco o meu referencial. Além do mais, como Deus está em nós, se eu tenho raiva de Deus ou me revolto contra Deus, eu estou me revoltando contra mim mesmo. Então, são pontos importantes que nós temos que observar. Essas lágrimas de inveja, de revolta, muitas vezes surgem nos olhos dos orgulhosos e dos despeitados, quando identificam criaturas que vencem obstáculos, alcançando metas e exaltando as suas realizações ditosas que se propuseram a edificar. Todos nós temos capacidade de realizar, de conseguir aquilo que deseja. Nós somos, uma das qualidades divinas é a onipotência. Então, a onipotência, simplesmente quando a gente não desenvolve, nós convertemos essa onipotência em prepotência. Diferença? A onipotência é a sua capacidade de realizar tudo que você quiser no decorrer do tempo. Entendamos, não é realizar, porque Deus poderia realizar tudo em um átimo, em um segundo, num minuto, sei lá, alguma coisa assim. Mas a nossa onipotência, como seres ainda atrasados, nós estamos transformando em quê? Em prepotência. Eu quero ter o meu carro e, de preferência, amanhã de manhã. Provavelmente não vai realizar. Mas se você trabalhar tranquilamente, você vai conseguir. Então, isso é um trabalho de burilamento que você tem que alcançar. Bom, tem outras lágrimas que ele chama a atenção, que é a de angústia e desconforto, que umedecem as pálpebras dos inconformados e rebeldes, os quais não respeitam nem a si nem aos outros, sofrem como consequência todos os tipos de desencontro nos caminhos onde transitam desesperados. Veja o sofrimento árduo das criaturas humanas, todos nós, todos os seres humanos, diante dessas condutas que nós desenvolvemos e às vezes nem reconhecemos a sua existência. Volto a insistir, sempre nas casas espíritas, nós chamamos atenção a nós mesmos e às pessoas que nos procuram, diz, olha, você precisa fazer um programa de reforma íntima, porque você está guardando dentro de si sentimentos e emoções que são de baixo teor vibratório. E se você continuar, vai produzir atos pelos quais você vai responder. Você vai responder. Nenhuma outra pessoa vai responder no teu lugar. Aí essas lágrimas serão extremamente doloridas. Imagine uma pessoa que, no passado, tirou a vida de um espírito e nessa encarnação coube a ele permitir que esse espírito viesse através do casamento dele com uma companheira e ele vai receber nessa família o espírito que ele tirou a vida.
Ou seja, o universo está permitindo a ele um resgate, porque se ele tirou a vida, tirou o corpo físico dessa pessoa, numa encarnação, agora ele tem que devolver esse corpo físico. E ainda arcar, não é? Com as dores e o choro de perceber que aquele filho muitas vezes o odeia, sem que ele entenda por quê. Vamos ver outros tipos de lágrimas, de pavor e devassidão. Em uma análise mais profunda, que são verdadeiros tóxicos destilados pela fisionomia dos corruptos, que lesam velhos, crianças e famílias inteiras na busca desenfreada de ouro e poder. Lembremos, nós temos aqui alguns exemplos, e não só aqui no Brasil, mas em todo o mundo, eu sempre penso em situações como essa, do indivíduo que, detentor de poder numa cidade do interior, recebe recursos para proporcionar a educação de crianças pobres, que muitas vezes só vão até a escola na busca da merenda. E a merenda é um dos motivadores para que ela vá à escola e aprenda. Aí chega alguém e pega esses recursos e recolhe. E as crianças ficam sem estudar. E, por consequência, sem comer. Bom, o que pode resultar de uma atitude como essa? Choro e ranger de dentes. Por quê? Numa outra oportunidade, eu sempre penso da seguinte forma: vamos supor que aquelas crianças que não aprenderam nada, estão completamente desarvoradas, sem educação, não têm como se virar, e decidem trilhar o caminho do crime, ou seja, uma atitude gerando outra atitude negativa. Resultado: esse indivíduo que não teve educação, porque aquele outro se apropriou do recurso da merenda, esse ser pode um dia se ver frente a frente com esse outro, quer dizer, vítima, né, e agressor, e pode roubar, pode tirar a vida, e ele vai estar respondendo a consequência pelo que ele fez no passado. Quando chega no mundo espiritual, ele naturalmente vai sair revoltado, porque o poder estava na mão e de repente alguém tirou-lhe o corpo físico. E aí é dado a ele a oportunidade de ele olhar o passado dele e ver o que ele fez nessa mesma reencarnação. Vocês poderiam estar perguntando por que eu estou faço essa abordagem e não tem nada a ver com a questão da consolação. Mas acalmemos-nos. Vejamos aqui lágrimas dissimuladas que gotejam da face dos hipócritas e sedutores, os quais, por fraudarem emoções, vejam, a exploração não é só de dinheiro, não é só de poder. Se eu pego um sentimento de alguém, exploro esse alguém, manipulo esse alguém, gente, nós vamos responder. E não tem fuga. Embora a gente até tente, mas não consegue. Então, essas lágrimas dos sedutores, os quais, por fraudarem emoções, acreditam sair ilesos perante as leis naturais da vida. Lei do engano. Como diz Joana de Ângeles, nós vivemos nas ilusões. E lá vem choro. Quando o indivíduo chega no mundo espiritual, que ele tem a oportunidade de despertar, às vezes encontra um sem número de inimigos esperando por ele, às vezes. E quando isso não acontece, são reprogramadas encarnações em que ele vai sofrer o mesmo tipo de problema que ele causou nos outros, já que ele não conseguiu aprender. Sempre se diz, dentro das casas espíritas, ou se aprende pelo amor ou pela dor.
A decisão é sua. Muito bem. Vejamos o exemplo aqui que ele dá. As gotas de lágrimas do mau ladrão fecundaram, no terreno dos sentimentos, as raízes da reflexão e do discernimento que permitiram entender o porquê dos corações rígidos e inflexíveis. Na hora em que ele se viu prestes a morrer, ele foi implorar a Jesus que salvasse ele. Nós, filhos de Deus, salve a você e salve a nós. Não é? Então, inflexíveis. A humanidade aprendeu que há hora de plantar e o tempo de ceifar, e que nem todos estão aptos a compreender a essência espiritual, nascendo, portanto, dessa percepção, o perdão incondicional. Aqui começa as consolações. Porque, na medida em que a doutrina espírita se propõe a esclarecer os sofrimentos humanos e dizer que as pessoas que sofrem hoje, elas naturalmente fizeram sofrer no passado, isso é extremamente esclarecedor, porque muitas vezes a gente diz exatamente o seguinte: olha, eu nunca fiz mal a ninguém nessa encarnação, e pode ser, é verdade mesmo. Embora eu não creia muito, mas é uma possibilidade. Eu nunca fiz, ao contrário, eu passei minha vida toda, por exemplo, nós tivemos alguns anos atrás uma senhora que era parenta de um personagem que exercia um alto papel na Igreja Católica. Eu me esqueci o nome agora. Zilda Arnes, o nome dela. E ela foi para Haiti e lá morreu, naquele desastre que houve. Alguém poderia perguntar, mas uma criatura voltada para auxiliar o próximo. Só que nós não sabemos das reencarnações anteriores dela. Ela pode ter passado pelo processo kármico de morrer numa convulsão daquela, mas ela pode muito bem ter saído do corpo físico numa condição melhor, em função do trabalho que ela fazia aqui. E aqueles que entram no corpo físico para resgatar um determinado tipo de defeito, de erro, e permanece no mesmo. Então, aqui ele fala justamente desse ladrão, que ele sentiu, começou a sentir naquele momento em que ele pediu, uma vibração sentimental que ele talvez não tivesse tido em outras oportunidades na sua própria vida. Agora vamos analisar do ponto de vista dos olhos do bom ladrão. Deslizaram lágrimas dos que já admitiram seus próprios erros, vitalizando o solo abundantemente e fazendo germinar as sementes poderosas que permitem às consciências em culpa usar sempre o amor incondicional para si mesmas e para os outros como forma de restaurar sua vida para melhor. Então, essas lágrimas do bom ladrão aqui tiveram um efeito dentro dele, do ponto de vista sentimental, de grande teor de aprimoramento espiritual, de aprimoramento moral. Essas foram lágrimas sinceras. Quantas vezes a gente não chora somente para impressionar a plateia? Quantas vezes a gente não faz isso? Isso fez com que os seres humanos se aproximassem cada vez mais do patamar da reparação e do enorme poder de transformação que existem neles mesmos, reformulando e reorganizando gradativamente suas vidas. Estabeleceu-se assim na Terra o arrependimento,
sentimento verdadeiro de remorso pelas faltas cometidas e que serve para a renovação de conceitos e atitudes. Kardec sempre, na sua obra, ele defende a questão do arrependimento. Não estamos falando aqui do remorso, não estamos falando da culpa, que são sentimentos extremamente negativos. Culpa não resolve o problema da gente. E é o que a gente mais fala. É minha culpa? Eu sou culpado? Porque o peso da consciência é muito grande. E a gente passa muito tempo, perde muito tempo, sentindo remorso pelo que fez. Ao invés de se posicionar da seguinte forma: bom, eu errei, mas eu tenho que me livrar dessa conduta, dessa atitude, dessa emoção, desse sentimento. Eu tenho que buscar formas de melhorar. No dia em que você conhece a lei de causa e efeito proposta através da formulação de ação e reação, você diz: bom, não, eu não tenho para onde fugir. Se eu errei, vou responder por isso. Ora, é muito mais coragem você pode apresentar dizendo: olha, eu errei e eu vou até essa pessoa, ou a esse ser, ou a essas pessoas, e eu vou agora proporcionar os resgates que eu preciso fazer. O resgate vai ser o quê? Reparando os erros e os prejuízos que eu dei. É muito mais útil para nós e para aqueles que sofreram a nossa ação do que você se trancar numa masmorra de remorso e ficar imaginando assim: Deus nunca vai me perdoar. Claro que não vai me perdoar, porque você nunca ofendeu a Deus. Nem eu, nem você, nenhum ser humano tem condição de ofender a Deus. A gente ofende a si próprio. Esse é o problema. E como nós somos muito orgulhosos, nós somos incapazes de perdoar a nós. Mas, Deus, você está dizendo uma insanidade? Claro que eu vou me perdoar. Não perdoa. O que a gente encontra de pessoas se sentindo culpada, sem saber de quê, é enorme. Tem uma doença que é muito maior do que essa epidemia, essa pandemia que nós estamos vivendo aí. Baixa autoestima. De onde vem a baixa autoestima? No desvalor que o indivíduo sofre por ele mesmo, em função de ele ficar alimentando essa ideia: Deus nunca vai me perdoar. E nesse processo ele não pede perdão, nem a si mesmo, nem a Deus, nem a ninguém. No teu mergulho interior, propõe Hamed, pondera tuas lágrimas e analisa-as, e certifica-te dos sentimentos que lhes derem origem. Que sejam sadias tuas fontes geradoras de emoções, e que esse fundo cristalino que escorre sobre as tuas faces te leve ao encontro da paz interior, entre alicerces de uma vida plena. Gente, não tenhamos medo de reconhecer os nossos erros, porque é uma coisa que a gente tem demais. Nós criamos mecanismos de defesa para se esconder da própria culpa. E isso não produz nada de bom para nós. As lágrimas que nós vamos derramar, elas não serão verdadeiras se não forem acompanhadas de sentimentos nobres. Por que é que Jesus virou-se lá para o bom ladrão e disse: hoje mesmo estarás comigo no paraíso? Porque aquele homem apresentava um arrependimento verdadeiro.
Foi isso que Jesus percebeu nas palavras dele. Quando a gente não se perdoa, não se ama incondicionalmente, e a gente sempre fala isso com relação aos outros. Gente, nós temos que nos amar de maneira incondicional, para que sejamos consolados na medida em que você sente a necessidade de pôr para fora essa energia, que ela seja verdadeira. Eu estou arrependido pelo ato que eu cometi. Não importa com quem foi. Às vezes a gente não vê briga de família. Não quero saber mais de fulano. Para quê? Você vai guardar aquela raiva com você, aquele ressentimento, aquele ódio, durante o restante da sua vida. Você vai passar para o plano espiritual cheio de ódio, cheio de ressentimento, e ainda vai querer se vingar. E olhe, as nossas vinganças, às vezes, são tão sutis que a gente acha que não está fazendo mal nenhum. Às vezes, a gente faz isso em surdina. Então, gente, é preciso despertar. A consolação que promete Jesus naquele sermão. Bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. Choram verdadeiramente, baseado no sentimento de auto-perdão e de pedir perdão ao outro. Quantas vezes o orgulho não impede a nossa atitude de perdoar-se e de perdoar o nosso semelhante? Quantas vezes a gente fica agoniado, eu tenho que pedir perdão a fulano, mas não observa se dentro de si você continua com aquela raiva, com aquele ressentimento, com aquela mágoa, com aquele melindre. A culpa é o grande formador do melindre. Fulano me ofendeu. Gente, ninguém pode ofender ninguém. Ninguém. Ah, eu ofendi a Deus. Como? Eu sou criatura dele, como é que eu posso ofendê-lo? Ele fez leis perfeitas, ele é perfeito. Como é que eu, criatura imperfeita, ainda nos primeiros degraus da minha evolução, vou conseguir ofender o Criador do universo? Agora a gente se esquece de olhar para dentro de si e reconhecer o erro em que motivou a sua ação delituosa. Se foi esse o sentimento que ainda guarda, Jesus sabiamente tem uma passagem que ele diz assim: se antes de oferecer o sacrifício a Deus no altar, e você tiver alguma coisa contra o teu irmão, deixa lá o sacrifício, vai até o teu irmão e pede perdão. Olha só. Então que a gente seja sincero, que a gente sinta vibrar as coisas boas que nós temos em nós. Temos todas as qualidades divinas, precisamos desenvolvê-las. E esse desenvolvimento acontece em cada reencarnação, às vezes em momentos que a gente nem imagina e de maneira sutil. Façamos isso. É o investimento que o Criador aguarda que nós façamos em nós. Deus vai me perdoar. Claro que ele vai perdoar. A todo mundo. Será que a gente acha que algum criminoso Deus vai abandonar a sua própria sorte? De forma nenhuma. Estamos muito enganados porque a nossa forma de ver Deus, ela ainda é muito limitada. E a gente se apropria dessa avaliação
baseado nos sentimentos que eu tenho dentro de mim. Ora, eu sou uma criatura imperfeita. O que eu tenho que fazer é lutar para me aperfeiçoar a cada dia e me perdoar e ser capaz de ter coragem, que é uma qualidade divina, de lutar para eliminar o que eu tenho que não serve dentro de mim e ir ao encontro daquele que eu ofendi e dizer, pelo amor de Deus, me perdoe, mas você já vai para lá perdoado por você mesmo. Esse é o grande objetivo. Por isso que Jesus colocou bem-aventurados os que choram, porque através do choro nós estamos, na realidade, trazendo energia positiva quando as lágrimas são verdadeiras. Porque tem muita gente que sabe fingir o choro, manipular o seu semelhante. E tem muita gente que se aproveita disso. Então, meus amigos, que nós reflitamos sobre essas palavras, essas colocações que o Espírito faz, sobre essa questão de bem-aventurados os que choram. A doutrina espírita veio trazer todos esses esclarecimentos. Agora, praticá-los é um problema nosso. Que nós sejamos capazes de fazer isto para a nossa própria felicidade e para a felicidade da humanidade como um todo. E que a paz do Cristo nos ilumine e nos conduza agora e sempre.